O Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 6 de setembro aí, galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir para o primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série B, São Bento vs Figueirense. A equipe do São Bento aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Figueirense aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do São Bento. O jogo acima de 1,5 gols. Europa aí, Euro, qualificação, Alemanha versus Países Baixos. A equipe da Alemanha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias. A equipe do País Baixo vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias da Alemanha, 1 do País Baixo e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da Alemanha. O jogo acima de 1,5 gols. A Áustria versus Letônia. A equipe da Áustria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Letônia vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória da Áustria, que é uma equipe mais qualificada. O jogo acima de 1,5 gols. Escócia versus Rússia. A equipe da Escócia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Rússia vem de 2 vitórias, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Escócia. O jogo acima de 1,5 gols. Eslováquia versus Croácia. A equipe da Eslováquia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Croácia vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias da Croácia e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Eslováquia como uma possível zebra. O jogo acima de 1,5 gols. Eslovênia versus Polônia. A equipe da Eslovênia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe da Polônia vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 4 confrontos aí, 1 vitória para cada lado e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Polônia. O jogo abaixo de 2,5 gols. País de Gales versus Azerbaijão. A equipe do País de Gales aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Azerbaijão aí vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 4 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do País de Gales. Partida que podemos cravar vitória do País de Gales, que é a equipe mais qualificada, jogo acima de 1,5 gols. San Marino versus Bélgica. A equipe do San Marino aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos sem vencer, vem numa zica aí, 5 derrotas seguidas. A equipe da Bélgica vem de 1 derrota e 4 vitórias, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da Bélgica. A Bélgica é a equipe mais qualificada. Partida que podemos cravar vitória da Bélgica, o jogo acima de 2,5 gols. Espanha, La Liga 2, Santander versus Cádiz. A equipe do Santander aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. A equipe do Cádiz vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate e 3 vitórias do Cádiz. Partida que podemos cravar como vitória do Cádiz com empate. O jogo acima de 1,5 gols. França Nacional, Toulon versus Pau.
A equipe do Tolu aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer. A equipe do Pau vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar. Vitória com empate da equipe do Pau. O jogo acima de 1,5 gols. Bologna vs Bastia Burgo. A equipe do Bologna é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Bastia Burgo aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Bologna, 1 vitória do Bastia Burgo e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bologna. O jogo acima de 1,5 gols. Peronas vs Dunkerque. A equipe do Burgo Peronas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 empates, 1 derrota, 2 vitórias nas penalidades. A equipe do Dunkerque aí vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Peronas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Dunkerque. O jogo acima de 1,5 gols. GFC Ajaccio vs Lepuy. A equipe do Ajaccio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Lepuy aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Partida que podemos cravar aí vitória com empate da equipe do Lepuy aí como possível zebra pode ser considerada. O jogo acima de 1,5 gols. Lyon Duche vs Corkenau. A equipe do Lyon Duche aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Corkenau aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Lyon Duche, 2 empates e 1 vitória do Corkenau. Partida que podemos cravar vitória com empate do Lyon Duche. O jogo acima de 1,5 gols. Keighley Rouen vs Créteil. A equipe do Keighley é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 empates, 1 zica, 5 jogos sem vencer. A equipe do Créteil aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Créteil, 1 empate e 1 vitória do Keighley. Partida que podemos cravar vitória com empate do Créteil. O jogo acima de 1,5 gols. Red Star vs Villefranche. A equipe do Red Star é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Villefranche vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate do Red Star. O jogo de ambas equipes marcam. O mundo amistoso entre clube aí, Cottbus vs Dortmund. A equipe do Cottbus aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Dortmund aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Dortmund, 1 empate e 1 vitória do Cottbus. Partida que podemos cravar vitória do Dortmund. O jogo acima de 1,5 gols. Frankfurt vs Leipzig. A equipe do Frankfurt aí é a equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Leipzig aí vem de 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Frankfurt, o jogo acima de 2,5 gols. Mundo amistoso internacional aí, Estados Unidos vs México. A equipe dos Estados Unidos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do México vem de 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do México, 1 dos Estados Unidos e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate dos Estados Unidos. O jogo acima de 1,5 gols. Brasil vs Colômbia. A equipe do Brasil aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Colômbia aí vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Brasil, 1 da Colômbia e 2 empates. A equipe do Brasil aí venceu essa Copa América aí recentemente, vem forte por esse amistoso. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Brasil, o jogo acima de 1,5 gols. Costa Rica vs Uruguai. A equipe do Costa Rica é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Uruguai vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Costa Rica e 1 vitória do Uruguai. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Uruguai. O jogo abaixo de 2,5 gols.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando aí todos os links que vocês podem estar adquirindo na nossa descrição do nosso vídeo aí. Link de Instagram, grupo do nosso WhatsApp aí, VIP. Logo estarei criando nosso grupo do WhatsApp VIP aí, galerinha, nossa assessoria. Valeu, até o próximo vídeo aí, uma boa sorte e show!